Salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos. Está começando a 9ª edição do Café e Groselha aqui no canal Gols com Café. Depois de um período sabático, a gente retorna. Eu acho que quase todos os podcasts que eu tô fazendo é assim, eu tô começando a ficar preocupado. Aqui com o Café e Groselha, nesse dia de feriado, né? Trabalhadores do meu Brasil, um feliz dia do trabalho para vocês. Nosso episódio está sendo num feriado às 7 da manhã, para vocês verem que aqui é trabalho, pra gente falar um pouquinho de futebol, de assuntos em geral, aquela famosa groselha misturada com café, aqui no @gols com café. Peço para vocês seguir a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, inscrever-se no nosso canal e também no Spotify, se você quiser deixar sua sugestão de conteúdo, mandar sua pergunta, a gente está sempre disponível para ouvir vocês. Eu sou o Luan Silva, vou passar a vinheta e já vou chamar os meus convidados. Eu vou falar bem baixinho porque ele não gosta quando eu faço a nossa saudação alto, tá? Boa noite, Alan Guiar. Poxa, boa noite, quase que eu não me assustei hoje. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bom dia, boa noite. 7 horas da manhã, né? Como bem diz o Luan. Até parece que um dia a gente vai gravar um podcast 7 horas da manhã. Nem pagando, eu acho. Dependendo, pagando talvez bem a gente faz. Mas é isso, o Timbone também tá na mesa com a gente, daqui a pouco vai ser representado. Luan, muito boa noite. A gente tá voltando depois das férias coletivas do nosso elenco, né? Eu fui para Porto de Galinhas, o Luan foi para Palhoça e o Timbone também. Inclusive, eles foram juntos para Palhoça, depois eles vão contar sobre isso. É muito importante. E o Nanit foi para O Nanit não veio hoje. Ele ganhou um atestado médico no episódio de hoje. Explicaremos durante a nossa programação. Vai contigo, Luan. O curioso é que no último programa a gente falou do Neymar, a gente tá igual o Neymar, né? Trabalha 1 e folga 2, 3, 5, e a gente fica aí. Uma hora a gente volta a trabalhar, mas é isso. Como já apresentados, temos aqui o nosso torcedor do Guarani de Palhoça, Gustavo Timbone. Muito bem-vindo ao Café Groselha. Boa noite para meus companheiros, bom dia, no caso, para o pessoal que está ouvindo às 7 da manhã. Como o Alan disse, não gravamos às 7 da manhã, mas quem sabe um dia a gente faça um episódio ao vivo às 7 da manhã, ali tomando um cafezinho, com talvez daí não uma groselha, né? Talvez só falando groselha. Mas é isso aí, vamos para mais um episódio. O Nine aproveitou, né? Que ele viu que a gente ia gravar, já colocou atestado para funcionar, já tava tanto tempo sem gravar, já tava de férias, já voltou das férias metendo atestado. É isso, né? É isso, né? Aproveitar o dia do trabalho e dar uma descansada. Mas nosso idosinho merece, né? É isso, é brincadeira, rapaziada. O Nanit tá aqui pra participar com a gente. Boa noite, Nanit. Nanit? Dormiu, alô? Eu acho. Problemas técnicos, eu acho. Exatamente. Quando esse episódio estiver indo ao ar, eu vou estar treinando, pra vocês verem. Provavelmente eu vou estar tomando um frango nesse momento, agora que você está ouvindo esse programa. Os nossos colegas podem estar dormindo, podem estar, sei lá, vendo Bom Dia e Companhia. A gente não sabe o que está acontecendo. Treino da Footmaster, Luan? Exatamente. Eu já tive lá. Não, eu não vou mais, né? Por causa de ti, né? Tu sabe, né? Porque eu fui, tu se machucou. Então, pra você continuar jogando, eu não vou mais. Entendeu? Obrigado. No dia que eu fui, tu se machucou. A gente tava num jogo super legal, com 2 goleiros, pegando tudo. E aí, tu se machucou, infelizmente. Então, que tu falar que foi um jogo que eu me machuquei é uma coisa muito vaga, assim, entendeu? É verdade. Por incrível que pareça, a gente tá chegando em maio. Eu não jogo desde dezembro, porque eu tive uma ruptura parcial do LCM. Mas tudo certo. Espero que amanhã dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu não vou, vai dar tudo certo. Exatamente, vai dar tudo certo. Seguinte, então, a gente vai falar um pouquinho. Temos 3 tópicos aqui, ou 4, dependendo do nosso programa. A gente não quer fazer um episódio de 5 horas, né? Se bem que merece, a gente faz tempo que não grava. A gente vai falar de seleção brasileira.
a camisa, seleção mais pesada, maior seleção, maior coisa que tem sobre o futebol do mundo, tá passando, quem sabe, uma maior crise no momento que a gente tá aqui para ser torcedor, né? Que a gente tá vendo tudo, aí resolve dessa crise, mas tudo certo. É Dorival, é Fernando Diniz, é o Ramon Menezes, é Ancelotti, é não sei quem, não tem treinador, estamos longe do topo da tabela, camisa diferente, e tá um caos absurdo, tanto a Confederação como a Seleção Brasileira. Eu quero ouvir do Gustavo Timboni. Primeiro, vamos começar falando do ex-treinador, o Dorival Júnior. Timboni, o Dorival te decepcionou como treinador da Seleção Brasileira? Tu não esperava mais do que isso? Demorou para ser demitido? Qual que foi a tua avaliação sobre o trabalho do Dorival Júnior, morador de Florianópolis, né? Como treinador da Seleção Brasileira? Então, referente à seleção brasileira, eu estava muito esperançoso com o Dorival, porque, poxa, acabava de vir de um título inédito da Copa do Brasil para o São Paulo, que era um time que sempre tinha aquele estigma que chegava na Copa do Brasil, ele era eliminado, ou chegava na final, não conseguia vingar, e o Dorival conseguiu com um time que, na minha opinião, não era tão bom do São Paulo assim. Tanto que na Libertadores não foi bem, foi para a Sul-Americana também, não conseguiu o título da Sul-Americana, daí chegou na Copa do Brasil e vingou. Aí, na seleção brasileira, eu achava que o Dorival ia estourar. Mas acabou que, pelo que aparentava em muitos jogos, os próprios jogadores ficavam se achando acima de qualquer autoridade. Até teve um vídeo que ficou famosíssimo do Dorival levantando o dedo fora da rodinha dos jogadores para poder comentar alguma coisa, dar uma instrução. Só que, tipo, ele é o técnico da seleção. Ele tinha que ter a máxima autoridade ali. Acabou que, aparentemente, não tínhamos isso. Tínhamos jogadores que ficavam... Em outros episódios até já falamos, né? Que os jogadores se sentem maiores que a seleção. Mas, pô, é a maior seleção do mundo. Não tem como você... Seja o jogador que for, com todo respeito, por exemplo, o nosso Rei Pelé, que foi o cara que, 3 Copas, jogou demais. Ele não é maior que a seleção brasileira. Ninguém é. Então, agora a gente tem que... Quer dizer, não tem muito o que fazer, porque também tivemos algumas reportagens que saíram, né? Sobre a CBF e tudo que tá acontecendo dentro da CBF, sem citar nada aqui, né? Vai que o Edinaldo tá ouvindo. Senhor Edinaldo, todo respeito. Vão te suspender. Vou ter que suspender o episódio 9 do Café Groselha. Com todo respeito a todas as instituições, mas a gente tem muitos problemas internos na seleção. O horário já permite, Gustavo. Pode xingar, vai. Esse bananão... Acaba que a gente tem uma confederação muito corrupta, muito quebrada e que nada consegue acertar, com jogadores que se acham maiores do que a seleção, com técnicos que vêm e não fazem a menor diferença, infelizmente, e ainda jogam cortinas de fumaça para tentar dispersar a atenção do povo, que deveria ser total de apoio à seleção, óbvio, mas deveria ser total em conseguir fazer funcionar o futebol e não qualquer outra coisa que eles não conseguem fazer dentro de uma confederação multimilionária com tanta possibilidade de fazer tanta coisa diferente, a maior seleção do mundo. Difícil. Bem difícil, mas seguimos. Exatamente, o Dorival, como o Gustavo bem falou, tinha sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo e também tinha sido campeão da Copa do Brasil do ano anterior, né, com o Flamengo, e da Libertadores também com o Flamengo. E Alan Guiar, o Dorival, né, era um treinador que até ele pro Flamengo estava no Ceará. Era um treinador que sempre oscilava entre trabalhos em times grandes e trabalhos em times de um patamar um pouco abaixo, como era o caso do Ceará, né? A ida dele para a seleção, e vamos dizer assim, a não
consolidação dele como treinador da seleção mostra, quem sabe, que o nível dos treinadores brasileiros é baixa? Te surpreendeu essa passagem do Dorival pela seleção? Luan, amigos, Timboni, eu acho que não é nem ele e a seleção. Acho que o futebol brasileiro tá com um nível muito baixo, de maneira generalizada. Muito baixo mesmo. Acho que os campeonatos nacionais têm um nível muito baixo, né? Os atletas que são formados no Brasil têm um nível muito baixo, e isso vai aparecer na seleção brasileira. Por que eu falo que é um nível muito baixo? Porque se a gente comparar a estrutura de organização das outras seleções, das outras confederações, né? A gente percebe que há um entendimento de futebol até muito diferente do que é feito na CBF. Né? A gente fala muito da questão da Alemanha, né? Quanto a Alemanha trabalhou durante muitos anos a questão da base, como a base era bem tratada e como a base no Brasil é mal tratada, né? Porque começa até pelos treinadores. A gente tem hoje vários treinadores ali dos subs, né? Nos subs começo ali, sub 10, 12, 15, assim vai. Cada treinador é um estilo diferente. Não há uma unidade em relação à seleção brasileira. Eu entendo que tem particularidades e tal, mas se a gente começar a trazer pelo menos esses jogadores que são os principais, né, que estão ali na sub-18, sub-20 e tal, com um estilo de jogo parecido com o que joga a seleção principal, isso pode ajudar. É um ponto, né? É um ponto a ser estudado. E os treinadores brasileiros, e aí isso inclui o Dorival, estão muito defasados em relação ao que se joga no mundo todo. Né? É um futebol pragmático em cima do 4-3-3, e tu não vê treinadores nacionais que consigam fazer, nacionais eu digo brasileiros, né? E consigam fazer uma variação de modelo de jogo dentro do próprio jogo, mexer com as peças que tu tem no teu 11 inicial, para que tu consiga transformar o sistema de jogo. Eles não conseguem, eles tocam 6 por meia dúzia, né? Eles falam lá e tiram um volante e botam outro volante que tem no banco. Tiram um lateral e botam o outro lateral. Tira o 9 e bota o outro 9 que tem no banco. Então tu não vê assim um dinamismo de possibilidades dos treinadores, né, brasileiros. O que tu vê isso com um pouco mais de facilidade nos treinadores internacionais, né? Nos portugueses que estão aí, os portugueses que tem uma escola muito parecida entre os treinadores, né? Se tu parar para pensar, a gente chegou a ter 5, 6 treinadores portugueses no Brasil, simultâneos na Série A, né? E quase mais da metade estrangeiros, né? Na Série A, se não me engano, na temporada passada eram 11 contra 9 brasileiros, né? Dos 20 da Série A. Então, já demonstra que a gente precisa pensar a médio e longo prazo, entender como que a gente quer a seleção, né? E isso parte desde da parte estrutural, né? Como o Timboni muito bem disse. O problema da seleção do campo é um reflexo do que a gente tem nos gabinetes, né? Os gabinetes da CBF têm problemas estruturais. Esses problemas vão se acumulando, vão crescendo e vão chegar lá no campo de jogo. Talvez por um pedido de levar um jogador que não deveria ter ido, né? Que Romário, por exemplo, no livro dele fala, né? Categoricamente, escrito pelo Romário, que a seleção é escalada por empresários, não é escalada pelo treinador. Então tem muitas coisinhas que acontecem nos bastidores que acabam atrapalhando. E com todo mundo melhorando o futebol, na década de 70 tinha 4, 5 seleções tops. Hoje em dia tem 20 seleções que conseguem bater de frente uma com a outra. Então equilibrou muito, E aí, não porque equilibraram, porque os outros melhoraram, não, porque o Brasil baixou muito. Então o Brasil agora está na média de todo mundo. E como está na média de todo mundo, vai bater, mas também vai apanhar. Então é isso que mudou na seleção brasileira. Pois é, essa questão dos treinadores que vocês comentaram, talvez seja uma questão de formação, né, de cursos. A gente vê, muitas vezes, tem cursos para treinadores da CBF que é ministrado por
treinadores que não têm muito sucesso na sua carreira, né? Não que eles não Luan, possam ter aqui. Oi. com todo respeito ao Vinícius Eutrópio, tá? Com todo respeito ao profissional. Foi o primeiro Mas cara que eu pensei. ele não tem um histórico vitorioso na carreira a ponto de ser o professor da CBF. Com todo respeito, eu acho que ele até é um Exatamente. treinador de razoável para bom, né? Teve alguns clubes que ele teve boas passagens, né? Inclusive no Figueirense. Mas de maneira geral, historicamente, ele não é um treinador. Exemplo, tá? Vanderlei Luxemburgo. Se fosse o Vanderlei Luxemburgo professor, professor ele já é, né? Do curso da Opa, CBF, fechou. eu acho que é mais respeito, tu respeita mais. Se fosse um Filipão, né? Poxa, e vários outros, né? Por que tu não traz, por exemplo, Bielsa, o louco Bielsa, para dar aula, para abrir a cabeça do treinador, para trazer novas possibilidades, entendeu? É muito quadradinho, Luan, muito quadradinho, cara. Fica naquele 4-3-3 e quando eles perdem o jogador, eles não sabem mais o que fazer. Bate um desespero. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não tenho mais o 4-3-3, e agora? O que eu faço? Eles não sabem. O máximo, a variação que eles fazem, eu quero ir pro ataque, então tira o meio campo e vão pro ataque, bota mais um atacante. Aí faz um 4-2-4, que é o que tem muito treinador fazendo quando tá com a corda no pescoço. Não tem variação. Né, Timone? 4-2-4 que às vezes até na base a gente vê os treinadores utilizando, né? E não dando certo, né? Deixando o meio campo Pois inteiro é. aberto. Olha, sabia que teve um dia que a gente já vai voltar no assunto, tá? Mas tem esse aqui é mais interessante. Mandei uma mensagem pro Gustavo, eu falei assim, cara, eu quero te convidar para um rolê insalubre. Guarani de Palhoça e Tubarão, pelo Catarinense Sub-21. Eu falei pro pessoal no começo que vocês tinham saído junto. Eu falei. Cara, tava 2-0 pro Tubarão, né, Gustavo? Era um sábado, meio-dia mais ou menos, era 11 horas da manhã esse jogo. O treinador falou assim, ó, 4-2-4 no primeiro tempo, 2-0 pro Tubarão. A gente assim, cara, o cara não consegue passar do meio campo, ele quer botar 4 atacantes pra quê? Aí no fim das contas foi 4-1, né, Timboni? 4-1 Tubarão, Tubarão. Baile de bola. Melhor, tá? É que assim, ó, a gente era sub-21, então assim, tirando a gente e o torcedor, o símbolo do Guarani de Palhoça, o que tinha ali era a família. Né? Sim, então assim, eu lembro de uma frase do Gustavo que era assim, é que a gente não tá jogando tão mal. Aí virou uma senhora pra gente e falou assim, a gente não passa do meio campo. Foi muito engraçado que ela olhou pra mim com a cara de séria e falou, sensata, né? Tá de sacanagem. Mas enfim, a gente foi lá apoiar o Guarani de Palhoça, também por carinho, mas também principalmente pelo baita preparador físico que tem o Guarani de Palhoça, que é o nosso querido Toy, que se tivesse jogado o Guarani, certeza que não tinha perdido. Mas falando dos treinadores, acho que tudo começa de baixo, né? Acho que a preparação, hoje a gente vê a falta de um treinador de ponta, talvez pela nossa preparação mesmo, nossa seleção. Espero que a gente não entre. A gente já entrou na história, né? Que no mínimo a gente é a pior seleção, né? O pior período de sem título de Copa do Mundo, né? Igualando de 70 a 2024. Vai empatar, né? No mínimo é a primeira ali, né? Empatado. Mas que é bem difícil. Sinceramente, eu não consigo fazer uma avaliação se é o Brasil que piorou. Talvez, assim, por característica nossa, que era sempre coisa do individual, né? É sempre assim, 58 foi o Pelé, 62 o Mané, assim, sempre foi um jogador individual, né? Mas nós temos individual ainda, Luan. O individual continua. Tu não pode falar que não tem individual o time que tem Vinícius Júnior. Mas ele não performa. Aí é uma outra questão. Mas nós temos individual. Nós temos o Hendrick, que é um baita 1 contra 1. O Estevão também. Temos também o atual concorrente à Bola de Ouro, que todo mundo fala que o Rafinha tem grandes chances. Fala, Gustavo. Vai. Fala, Gustavo. Não tô criticando o Rafinha, pelo amor de Deus. Pra mim, ele merece ser o melhor jogador do mundo. Joga muito. Eu só quero ouvir, sua boca.
Só adicionando ao que o Alan está dizendo aí. Então, mas, e assim, mas aí a gente cai naquele ponto, Luan, desculpe, que, poxa, a gente tem esses jogadores, se tu botar na ponta do lápis a seleção brasileira, fazendo aquele 1 contra 1, né, com outras seleções, poxa, os jogadores brasileiros praticamente ganham de todas, né, a seleção no brasileira é somatório, muito né? melhor que a Argentina, né? A Exato, seleção só que brasileira é por que muito não melhor que a Argentina. performa? Entendeu? Então, o problema não é os atletas, é a performance. Eles não conseguem performar na seleção, porque nos seus clubes, todos eles performam e performam bem. Performam muito bem, muito bem. Então, por que na hora que vai para a seleção eles não conseguem performar? É problema posicional? É problema de motivação? É problema de conjunto? De sentido assim, pô, não gosto daquele cara ali porque semana passada ele fez um gol contra o meu time lá no Campeonato Espanhol, entendeu? Isso precisa ser pensado. E eu acho que isso parte de projeto de seleções, entendeu? Esses caras chegaram onde chegaram não porque jogavam bem na seleção, porque jogavam bem nos clubes e foram para a seleção. Tu não tem alguém que se destacou em jogos de seleção, entendeu? E aí tu lembra do Ronaldinho Gaúcho, o que ele fez contra a Venezuela com 18 anos na seleção brasileira? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Deu 3, 4 quase chapéu. Ou seja, a melhor performance da vida do Ronaldinho Gaúcho naquele momento foi na seleção brasileira. Não foi no Grêmio onde ele estava jogando. Apesar de, eu acho que um pouco antes, ele ter dado um chapéu no Dunga, né? Tem alguma coisa assim que não se anos depois. Uhum. Mas é contemporâneo a data. Mas tu entende o que eu quero dizer? Assim, hoje, a gente não tem as melhores performances dos atletas brasileiros na seleção. Tu tem as melhores performances no clube. E assim, né, também, Alan, eu concordo totalmente contigo e assim, muitas vezes a gente fala que não pode o cara ser jogador sei lá, do West Ham e ser titular da seleção. Cara, ele tem que jogar na seleção, né? Foi bem que vocês falaram assim, pô, o Vinícius Júnior, monstro, craque, pra mim é tecnicamente um dos melhores jogadores do mundo, mas na seleção ele tem um desempenho, assim, pior que o do Richarlison, se duvidar. Sim. Pra mim é um jogador que na seleção, o Richarlison é um exemplo, tá? Na seleção brasileira o Richarlison joga muito mais do que ele é. Eu acho, assim, o Richarlison fez gol em 2, 3 gols em Copa, enfim. O Richarlison na seleção, ele é um cara melhor do que é no clube, né? Enfim, eu acho que o Rafinha, no começo também ele mostrava, na seleção ele mostrava mais na seleção, às vezes, eu acho, até do que no clube. Aí agora eu acho que por um momento dele estar excepcional no Barcelona, tá diferente, mas assim, pô, o Alisson, eu não entendo o que o pessoal critica o Alisson. Cara, o Alisson é muito bom goleiro, assim, é nível melhor do mundo, e tá na seleção, o pessoal critica ele. Cara, goleiro pra mim talvez seja o que o Brasil tem mais disponibilidade. Com Sinceramente, folga, né? se o Brasil botar um goleiro de Brasileirão, eu acho que não... Pelo nível do goleiro ser tão bom, eu acho que o Brasil não sente tanto, assim. E como vocês falaram, Vinícius Júnior, melhor do mundo ano passado, Rafinha, candidato a bola de ouro, Rodrigo, que pra mim é um baita de um jogador que talvez não esteja jogando bem. Cara, o Brasil tem muitos bons valores e às vezes não encaixa. A gente tem que saber identificar o motivo disso. Talvez alguém com um olho mais clínico, a minha esperança é um ex-jogador, quem sabe, tá ali no meio da seleção, identificar o motivo dessa queda de Mas rendimento o Juan da tá lá, seleção. o Juan é auxiliar Pois eu permanente da pensei no seleção Juan. brasileira. Ele Pensei no tá Juan. lá, esse Eu vou falar o o nome, auxiliar tá? permanente. Eu vou falar o nome. Alex. Como treinador, eu acho que o Alex sinceramente, não vai vingar. Eu acho que o Alex poderia estar ali, ajudando, ser um fixo da seleção, sabe? Já que ele não foi pra Copa como jogador, né, o Alex era craque, quem sabe pode ajudar, sabe? Auxiliar fixo da seleção brasileira, que a seleção não tem. Felipe Luiz como auxiliar técnico. O Felipe Luiz, ele assim, tá começando agora também, não tem o cacife de técnico pra... Na minha opinião, não tem o cacife de técnico pra ser o treinador da seleção, mas ele Flamengo, tem a verdade é essa. muita cabeça, né? Então...
ele é fora da curva. Nem do Flamengo, vamos ser bem sinceros, sim. Não, concordo. Nem do Flamengo. Ele entrou no Flamengo porque abriu um buraco ali e era ele ou ele. Mas assim, ele não, né, não tinha respaldo técnico para fazer isso. Mas ele é um ser humano muito fora da curva em relação ao futebol. Ele tem uma percepção de futebol muito diferenciada. E eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos, ele vai estar na prateleira de melhores técnicos da história do Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. Mas Daria hoje, de... talvez queimaria a largada, né? Botar ele na seleção brasileira. Talvez um 2030, 2034 ali, um Felipe Luiz treinador da seleção brasileira para uma Copa. Mas eu acho que ele sabe? não sairia do Flamengo para ser auxiliar da seleção, né? Como vocês falaram, acho que não tem tamanho para ser. Mas eu acho que seria um bom nome também, tá? Uma prateleira muito alta, né? Assim, se a gente falar de jogadores, Alex e Felipe Luiz, eu acho que... Eu não é que eu não gostava tanto do Felipe Luiz jogador, mas eu preferi o Marcelo, por exemplo. Assim, eu acho que não tenho quem fale algo diferente do Felipe Luiz ter sido um jogador muito inteligente, né? Um jogador muito diferente dos outros. Mas como treinador, como ali, eu acho que o Alex ganhou um clássico, isso já vale bastante. Mas o Felipe Luiz tem uma carreira melhor do que o Alex. Mas eu acho que assim, tem que ter alguma coisa diferente, sabe? Alguma coisa, alguém ali para ajudar. Eu acho que o Juan, como o Alan já falou, é um cara um pouquinho diferente ali. O Juan também. Eu acho que ele chega no nível do Felipe Luiz e do Alex como jogador, tá? Acho que o Juan foi um craque como zagueiro e tá exercendo essa função, mas momentos conturbados na seleção. E até um momento mais pitaco, assim, né? Eu quero ver primeiro do Timboni. Eu sei que o Timboni tinha alguma coisa para falar, ele pode falar depois, complementar. Quem que seria a tua escolha para ser o treinador da seleção brasileira, tendo em vista que o Ancelotti tá sacanagem já com a gente? Já foi, né? Já foi. Então, é uma boa pergunta. O que eu ia comentar ali antes era sobre o fato de que tu citou a disputa entre Marcelo e Felipe Luiz. Eu tenho dois problemas que são o clubismo pelo Felipe Luiz ter jogado no Figueirense e o fato de eu gostar muito do defensor Felipe Luiz, que eu achava o Marcelo muito mais criador de jogadas. Mas enfim, como treinador da seleção brasileira, eu acho... Ô, Gustavo, só deixa... Desculpa, deixa eu te cortar. É que eu acho que o Marcelo é craque. Sim, demais. O Felipe Luiz, ele é muito, muito, muito bom jogador em outro nível, entendeu? Eu acho que ele talvez seja uma prateleira a mais. Ele talvez seja um cara a mais que ajude os colegas do que o Marcelo. Eu acho que o Marcelo talvez seja mais craque até do que o Roberto Carlos. Justamente. Assim, isso pra te escolher pro teu time e tu leva em consideração mais coisas, né? Mas enfim. Em relação a técnico para a seleção brasileira, eu acho uma escolha muito difícil, porque a gente já testou dois dos técnicos referência que a gente tinha de momento. No caso, não tão referência assim, pelo que citamos aqui, mas a gente já testou Fernando Diniz e Dorival Júnior, que são dois nomes que eu não levaria novamente, tá? Talvez, até vi uma opinião na internet sobre levar o Fernando Diniz para, quem sabe, seleção de base, já seria outra opção. Acho que, na minha opinião, daria para arriscar o Jorge Jesus como treinador. É um técnico que tem estrela, é um técnico que quando chegou no Flamengo em um ano, questão de um ano, ganhou tudo e foi embora. Deixou uma lacuna enorme, tanto que os torcedores do Flamengo ficaram revoltados e com saudade do Jorge Jesus. Então eu acho que daria para dar uma chance para ele. E não vejo outras opções, porque eu realmente não consigo achar um técnico que seja assim a nível seleção brasileira. Que seja o quê? Voltar com o Filipão, tentar o Dunga de novo, talvez Muricy Ramalho, não sei. É difícil, muito difícil, porque, que nem a gente tava conversando, escassez de técnicos, talvez, sei lá,
Não daria, tipo, a gente tem técnicos muito bons do Brasileirão, mas acho que eles não sairiam do clube e ainda assim acho que eles não estão em nível de seleção brasileira. Por exemplo, eu gosto muito do Vojvoda, do Fortaleza, mas não sei se ele seria Quem? o técnico ideal para. Quem? Ah, não sei se Pronúncia. eu pronunciei errado, então. Não, pode falar, que eu gostei da tua pronúncia. Do A pronúncia é Vojvoda. perfeita. Isso, a pronúncia é O- perfeita. A pronúncia Eu, russa dele. Muito eu bem. acho que seria bom, tá? Testar ele, porque ele é um técnico que pegou um time que é o Fortaleza, que estava em um momento ok, e o Fortaleza simplesmente se tornou um time temido do Brasileirão. Não é mais aquele time tipo, Fortaleza subiu pra Série A, vai ser mais um saco de pancada. Não, se mantém na Série A há muitos anos, com. Eu lembro até aquela época que o Fortaleza foi muito longe na Sul-Americana. Ou foi na Sul-Americana? Creio que sim. Que ele praticamente estava rebaixado no primeiro turno e simplesmente se classificou para a Sul-Americana do outro ano no segundo turno. Se salvou do rebaixamento. Com simplesmente um elenco que não é um elenco recheado de estrelas, um elenco caro. É um elenco ok. Mas, assim, acho que daria para testar, mas também não sei a opinião dos colegas. Gostei muito do treinador russo Vojvoda, né, do Fortaleza. Mas assim, Grande. eu tô falando, né, mas como se eu fosse a pessoa que pronunciasse os nomes da melhor forma possível. Cara, eu acho que o Vojvoda é bom treinador, mas eu acho que a seleção brasileira já tem vamos dizer assim, um preconceito, talvez, com um treinador estrangeiro, com um argentino, que não tem, assim, o Vojvoda no Brasil ele tem um bom nome, mas a nível mundial talvez não tenha. Eu acho que isso daí seria muitos patamares acima do que a seleção brasileira pode pedir, pode aceitar, no caso, né? E além de qual seria a tua escolha para ser o comandante da seleção brasileira? Eu acho que a gente precisa testar. Não dá mais pra gente ficar pensando que, vamos. Não pode treinador estrangeiro por causa disso, inventar um monte de história. Cara, não tá dando certo. Não tá dando certo. Já foram testados vários treinadores brasileiros e é o mais do mesmo. Não sai, o time não anda, joga uma partida boa e depois volta a jogar partidas muito ruins. Então, na minha opinião, é necessário que a gente mude a postura. Eu acho que o Jorge Jesus é um bom nome, mas para mim ainda não é o ideal. Eu tentaria trazer o Klopp, treinador alemão Klopp. Ele está recém-aposentado, digamos assim, né? É o diretor de operações do programa Red Bull, né? Inclusive ele esteve no Brasil visitando o Bragantino. Então, ou seja, ele tem um conhecimento de estrutura interessante, que eu acho muito importante, porque o programa Red Bull de desenvolvimento de atletas é muito interessante mesmo. É que eles ficam fazendo uns times B de Red Bull pelo mundo para capturar jogadores e para tentar reposicionar nos vários clubes que eles têm. Então é bem bacana. Ele tem um conhecimento de gestão, de maneira geral, assim, bem interessante. Seria um nome que eu olharia, já que a gente não tem a possibilidade de ter o Ancelotti, apesar de que, por mais que se coloque ele numa prateleira muito acima, eu tenho a impressão, colegas, que ele não conseguiria desenvolver na seleção brasileira, tá? Eu tenho uma impressão assim muito, claro, nunca vou saber disso porque talvez ele nunca vai ser técnico da seleção, né, para comprovar. Mas eu tenho a impressão que ele não seria um treinador vitorioso na seleção brasileira. Mas, de fato, para mim são esses dois nomes, tá? Eu não conseguiria pensar em outro. O Jorge Jesus, pelo conhecimento que ele tem no futebol brasileiro, né, isso seria um ponto importante. Pela língua, que eu acho que é um ponto importante, por mais que hoje, né, quase todo atleta aí consiga falar inglês e outras línguas, tal. Eu acho que, querendo ou não, na hora do português ele acaba ajudando, né? Isso estou falando dois treinadores que têm um potencial, né, de contratação, né? Porque eu acho que o Abel é um treinador muito forte também.
do Palmeiras. Mas o problema do Abel é que ele é um cara que é muito explosivo em relação à imprensa, o que seria um problema grave na seleção brasileira. Então é um ponto que joga contra ele, mas eu acho também que é um baita treinador. Mas é isso. Resumidamente, tá na hora de uma aposta. Se ficar fora da Copa do Mundo, cara, um dia isso acontecer. O Diniz não quebrou todos os recordes que a gente tinha nas eliminatórias, acabou, entendeu? Tudo quanto é recorde, nunca perdeu, não sei o que, o Diniz foi lá e quebrou. Nunca perdeu 2 jogos, que perderam. Nunca, não sei o que, perderam. Qualquer nunca que tinha da seleção brasileira, o Diniz e depois o Dorival continuou, quebraram tudo. Conseguiram acabar com todos as histórias que tinham de tabu. Então, acho que tá na hora de mudar. Tentar algo novo. Tá na hora de já ir se acostumando a um treinador novo na seleção brasileira. Acho que esse é um fato. Jair Ventura? Não, porque daí vai prejudicar o Avaí, né, cara? Daí é complicado. Eu só queria informá-los que eu acabei de derramar um líquido uma bebida. De corrinho. Não. De uma bebida que remete a um clube de Santa Catarina. No chão na minha casa. Mas tá tudo certo. Cara, sinceramente, eu vou mandar uma foto pra vocês no grupo ali. Meu Deus, depois eu vou ficar pensando, porque eu não consegui pegar tão rápido assim. Vai. Eu iria no Abel Ferreira. Assim, cara, tem o Jorge Jesus, ele fez um trabalho, logicamente, que espetacular no Flamengo, só que foi um período muito curto, né? Então, acho que, assim, pode ser super valorizado. Acho que ele não teve trabalhos do mesmo nível do que foi no Flamengo. Lógico que aquilo ali que ele fez foi uma coisa que poucos treinadores fariam, né? Mas, assim, eu acho que o que o Abel Ferreira fez no Palmeiras, ninguém nunca fez, que foi 2 Libertadores no mesmo ano. E eu acho que ninguém mais vai fazer, né? Justo. E assim, lógico que tem essa parte do temperamento explosivo, mas o que eu acho que tem em consideração é a questão que ele é um estrangeiro, que ele tem suas críticas ao, vamos dizer assim, ao sistema, mas que ele conhece também bastante futebol brasileiro. Ele é um pouco morrinha, vamos dizer assim, mas, cara, eu iria nele assim, porque é mais também questão de estilo de jogo, que a gente sabe que o Abel, ele vai, né, o Palmeiras, não sei o que, mas, cara, o Palmeiras, apesar de ser um time de bastante investimento, geralmente o Palmeiras vai, mas não faz investimentos tão grandes, tirando a parte do Vitor Roque, né? Geralmente o Palmeiras vai nos jogadores mais desconhecidos, assim. A minha opção seria o Abel Ferreira. Eu acho que seria bom até para a questão dele com o próprio Palmeiras, que eu acho que não anda muito bem, mas eu acho que ele é um cara de outro nível. Eu acho que chegou num nível que ele tá até desde 2020, eu acho, né? No Palmeiras, então acho que tá bem desgastado, quem sabe, com o Palmeiras. Falamos do treinador da seleção brasileira. O Ancelotti parece que tava tudo certo para vir, aí já não vai vir mais. Aí estão falando de Jorge Jesus, o nome mais favorito. Segunda opção, né? Segunda opção, vi alguns nomes fortes no Twitter falando do próprio Abel Ferreira, mas vamos ver o que vai acontecer com o próximo treinador da seleção. Eu vou falar, falando um pouquinho da seleção brasileira, a gente vai falar um pouquinho sobre a famosa futura, quem sabe, camisa da seleção brasileira, mas eu vou deixar para depois, tá? A gente vai falar um pouquinho depois. A famosa futura camisa da seleção brasileira. Então a gente falou um pouquinho da seleção brasileira, e eu quero convidar todos vocês que estão acompanhando a gente de seguir o @Café Havaiano, o Gols com Café. Já tô trocando as coisas já. Pode seguir também. Pode seguir também, mas assim, só que o... Eu e o Alan não é tão legal lá. Siga o Não Café é tão legal lá, mas pode seguir. Não siga o Avaí, mas siga o Café Havaiano. Exatamente. Vocês viram ali o que eu mandei, inclusive? Vi. Se botar esse em grupo aí, meu Deus, hein? Vai ter problemas sérios. Cara, não é tão bom, tá? É super valorizado. Mas é que eu ganhei de presente.
Sempre é super valorizado isso. Mas eu já fui na fábrica, inclusive, disso aqui, tá? Eu já fui na fábrica, a fábrica é legal. Então tá bom. Não só a bebida que lembra o time, quanto o time é super Isso. valorizado. Né? É isso que eu ia dizer, exatamente. Bom, inclusive, esse líquido aqui, ele foi premiado pra cacete, assim, né? Mas não é tão bom. Gosto bem estranho, na real. Um abraço para a comunidade de Lauro Miller em Santa Catarina. Quero convidar vocês, a gente já falou um pouquinho de futebol. Não, é que Lauro Miller é uma cidade que é bem importante para essa... Mas enfim. Sim. A gente vai fazer do Rio do Rastro. Exatamente, o berço da Serra. Eu vou convidar vocês para uma experiência um pouquinho diferente aqui no Gosto com Café, que é o seguinte. A gente vai debater notícias do futebol mundial das últimas semanas. Vocês não precisam se estender muito, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre essas notícias aqui. Então, eu escolhi aqui, deixa eu ver, 3, 6, 9 notícias. Eu não vou ler todas. Meu Deus. Mas pra gente debater um pouquinho, pode ser? Vai à vontade, o programa é teu. Exatamente. A gente tá aqui só participando. Libertadores 2025. Conmebol anuncia a final da Copa Libertadores em Lima. Tá, assim como 2019 já foi Lima. A Libertadores de 2025 será na capital peruana. Capital peruana, inclusive, que eu estou querendo visitar. Tá? Fica aqui nossa informação. Você que tem sua agência de turismo, estou querendo conhecer a capital peruana. Tem uma aí pra gente recomendar. Eu conheço uma aí. Oi? Tá famosa. Eu conheço uma aí que tá famosa. Famosa o quê? Agência de turismo. Uma agência de viagens, hein? Tá, não tinha entendido, mas tudo certo. Então, assim como foi a primeira final da Libertadores, rapidinho, tá? Não precisa ser muito coisa. A final da Libertadores desse ano vai ser no Peru. 2019 já foi, 2020 eu acho que foi no Brasil, 20 teve final da Libertadores no Uruguai, no Maracanã já foi por 2 vezes. Ano passado foi no Centenário. Gustavo Timoni, o que tu acha dessa escolha da Conmebol de fazer as finais dos seus campeonatos em jogo único no estádio previamente definido? Olha, eu no início acabei não gostando muito da ideia, porque para mim o fator ida e volta é muito interessante por conta da torcida. Que você no primeiro jogo tem a torcida, vamos levar em consideração que o seu time tá jogando. No primeiro jogo, jogando fora de casa, você tem a torcida visitante contra, e depois você tem o mando da sua torcida e todo o poder para quem sabe virar um jogo ou alguma coisa do tipo. Já o mando único, campo único, você tem que ir na sorte. Às vezes a sua torcida não tem a força para ir até o Peru, ou você poucos... é pobre, né? Não sei. Por exemplo, você vai jogar tipo contra um time do Peru, o Peru vai ter como se fosse mandante. Ou você vai jogar contra o Flamengo, que tem torcida espalhada pelo mundo inteiro e tem... Cara, o time do Peru não vai chegar na final, Gustavo. Pelo amor de Deus, né, cara? Estamos eu falando juro que eu não queria o meu cortar, time também não mas... vai. Desculpa, mas o meu time também não vai, até onde eu sei. Mas numa situação dessas, eu acho um pouco desfavorável, mas também acho interessante por ser jogo único. Então, ser um negócio tipo, ó, vai jogar e acabou. Ponto. Não tem como você ter uma remontada, não tem como você ter mais chances. É isso e deu. Mas eu acho que tá faltando um pouco de criatividade para a Conmebol, porque ela tá repetindo muito as finais e poderia ter várias finais em outras cidades, em outros estádios, em outras localidades. Assim como a gente vê a Champions sendo disputada. Esses tempos atrás teve Milão, Cardiff e diversos Final pela Europa inteira. Então, do Catarinense no Renato Silveira, tu acha que seria uma boa assim, jogo único? Seria maravilhoso. Eu iria com certeza
todas as vezes que fosse no Renato Tu ia Silveira. ver um Santa Catarina e Chapecoense lá na Renato Silveira? Nossa, iria lá e ia torcer junto com a Bucica que tem lá. As grandes. Qual das duas? A que fica lá pegando a bola ou a outra que fica perto da gente? A que fica entrando lá na sala do administrativo, fazer a contabilidade do clube. Grande dia. Olha, desse jogo que eu fui com o Gustavo, teve uma bucica que ela invadiu o camarote do Guarani de Palhoça, sabia? Ela ficou ali, de revesguei ali olhando, foi subindo. A Pedindo um porta tava carinho. aberta. A porta tava aberta, ela foi. E nunca mais viu a bucica. Errada A gente não tá tá, ali né? no- Verdade. É, exatamente, no camarote do Renato Silveira. Arranjou um empreguinho lá. Tu que É. não tá sabendo. Exatamente. Raça tá cara, Vamos guiar. Final única. Ah, olha, E aí? Luan, eu acho que a gente olha muito para Europa, né? E a gente tem que entender que a América Latina não é igual à Europa. O Tibori falou um negócio agora, que eu não ia cortar ele, logicamente. Mas assim, eu deixo meu microfone aberto, né? Porque eu sou falador, deixo de vocês mudo. Então eu vou cortando as pessoas. Mas assim, na Europa, a gente consegue transitar por 12 países em 3 horas. Né? Então é muito fácil tu fazer uma final no ano em País de Gales, no outro ano tu faz na Itália, no outro ano tu faz na França, tu faz na Alemanha, Espanha, e tu vai falando os países, tem muita possibilidade. Aqui não tem tanta possibilidade assim. Então, assim, se a gente parar para pensar, se for jogar no Peru, que eu já acho um erro, tá? A gente tá jogando em Lima com 1.500 de altitude. Já é uma coisa ruim, né? Já é uma coisa ruim. Porque tu sai da normalidade, que é jogar no zero de altitude ali, né? No zero modo de dizer, né? Mas jogar sem influência da altitude. Aí tu vai ter que jogar em Equador. No Equador, mesma coisa. Olha, Quito, mesma a coisa. normalidade pra quem? Normalidade pra quem? Isso, justo. Aí tu. Exatamente. Perfeito o comentário, eu concordo contigo. Pra gente ter a isonomia da competição, as condições têm que ser iguais pros dois. Confere? Porque tu imagina só se bota a final em Quito e chega o Barcelona de Guayaquil na final. Os caras estão acostumados a jogar em Quito toda semana, pô. Não é na mesma cidade. Assim mas como é foi o Fluminense no Maracanã. Exato, mas guardado as devidas proporções, isso auxilia. Então, eu acho que quando tu tem 2 jogos, tu acaba com isso, tira essa possibilidade. Entendeu? Além de tu dar a possibilidade da final estar num estádio que não seria escolhido pela Conmebol. Né? Porque a Conmebol vai escolher ali 4, 5 estádios, não vai passar disso. Não vai passar disso. Nós não vamos ter um jogo em Caracas. Nós não vamos ter uma final, talvez em Assunção, no Paraguai. Talvez não vai ter. Talvez não vai ter uma Scarpelli, final. Porra. Também não. Seria lindo, mas não tem espaço. Seria exatamente pela questão do espaço, porque é um grande problema. Porque para a final da Libertadores tem regulamento que tem que ter tantos 1.000 lugares. E tem estádio na América aqui que não tem tantos 1.000 lugares para a final da Libertadores. Defensores del Chaco, tu acha que não recebem uma final de Libertadores? Acho que poderia. Na Argentina Tu sabe dá pra dar uns por que o nome 3. é Defensores del Chaco? Tu que foi lá vai me contar, vai, conta. Eu não fui no Paraguai, mas o Chaco é uma região entre Paraguai e Bolívia que teve uma guerra ali no século XX, então esse estádio é homenagem a esses guerreiros, esses defensores del Chaco, dessa região que o pessoal, que não tem muita população, mas o pessoal achava que poderia ter petróleo, alguma coisa, no fim das contas não deu nada, só deu guerra entre o Paraguai e a Bolívia, mas pode ser que aí, daí ela... Bolívia que tu falou agora, não tem como jogar lá uma final. Joga a final em La Paz lá. Tem condição, pô. Falando em Bolívia, eu conheci uma torcedora do The Strongest. Tu imagina jogar lá no estádio do Always Ready? Always Gostasse Ready. do inglês ou Jogou. Muito bom, Jogou. muito bom. Jogou Libertadores. Ganhou do Corinthians, inclusive. Jogou Sim, com o Inter, né? Sim. É loucura, é loucura. Coisa Então, assim, linda. Na minha opinião, pra gente fechar e ir pro próximo assunto, tem que ter dois jogos. Eu sou a favor do jogo único. Eu vou ser contrário a vocês aqui, porque a gente gosta da posição diferente, né? Cara, eu acho que dá uma cara diferente ao espetáculo. Eu acho que, cara, dá um ar diferente. Assim, eu entendo que,
tu vê uma final de Libertadores na tua casa é uma coisa muito diferente. Mas, sei lá, pro torcedor do Flamengo, o que aconteceu em 2019 não aconteceria se fossem 2 jogos. Entendeu? Então acho que assim lógico que tu esperando para escolher o local da final, né? Não tem como ser a final da Sul-Americana de 2023, será? Que foi entre LDU e Fortaleza, que foi lá em Maldonado, que é tipo assim, tu tem que ir até Montevidéu, tu tem que pegar um carro pra ir, ou um ônibus aí até Maldonado, que eu conheci o estádio, tá? Eu já passei na frente do estádio de Maldonado. Sim, porra, que é muito contramão, sabe? É como se tu chegasse a Floripa e tu tivesse que ir, sei lá, em Bituba, Tubarão, assim, de carro. Pô, totalmente contramão. Tu pode escolher numa capital, tu pode escolher em Montevidéu, em Buenos Aires, em São Paulo, que não é capital, mas é uma cidade que tem bastante acesso, em Brasília. Eu acho legal. Eu acho válido, desde que tu escolha, quem sabe, nas semifinais ou antes da final, enfim, dependendo do espaço, mas eu acho que o evento, o jogo fica mais marcante, se for dessa forma. Falando da final, a gente já vai para o próximo assunto, né? E que é o seguinte, o Grêmio anunciou a contratação de um treinador que foi muito feliz há 20 anos no Grêmio, que foi o Mano Menezes. E o Mano Menezes falou o seguinte: o nosso futebol está cheio de jogadores médios. Alenguiar. Perfeito. O futebol brasileiro está cheio de jogadores médios. Jogadores baixos. Médios são fora da curva. Eu repito o que eu disse no começo do programa. O futebol brasileiro está com nível baixíssimo. Baixíssimo. Eu acompanhei de perto o futebol de Belarus, acompanhei de perto o futebol da Armênia, e Singapura, Moldávia, e é impressionante como se tu assistir um jogo de Série C ou de Série B, cara, tu equilibra com um jogo de Liga de Belarus, velho, é uma coisa que é fora da realidade. Claro, eu tava fazendo um trabalho, né, tava narrando o jogo, ok? Ninguém vai, em sã consciência, talvez, a não ser quem faça apostas, parar no final de semana e assistir um jogo desses campeonatos. Então, muita gente, quando eu falo isso, me fala assim: não, tu tá viajando, como assim? Que lá vai ser parecido. É porque tu nunca assistiu um jogo, né? Nunca acompanhou uma temporada. E eu falo pra vocês, é surpreendente como aqui o nível é fraco. É fraquíssimo, é fraquíssimo. Acho que o Mano Menezes, ele foi muito contido em falar jogadores médios. Na verdade, ele queria falar abaixo de médio. Mas tu acha que às vezes a seleção brasileira tem treinadores abaixo da média também? Tem, é um reflexo, né, Luan? Pra mim é um reflexo, por isso que eu quando a gente falou no começo, é para que a gente mude essa postura. Traz um cara de fora, traz um cara que de outra cultura, para ver se cria um negócio novo, para ver se muda, entendeu? Porque é visível, os jogadores não conseguem dar um passo de meio metro, cara. É impressionante assim, a dificuldade técnica que os atletas têm. E eu não tô falando dos atletas da Série C, que a gente acompanha um pouco mais, eu e o Timone por causa do Figueirense. Mas tu vê um jogo do Avaí hoje, tu vê outro jogo de Série B, tu vê os caras cometendo umas atrocidades assim, que eu falo, meu Deus do céu, não fez escolinha de futebol essa criatura? Eles vão pra Série A, tu vê igual forma, né? Então assim, é muito fraco o nível. Gustavo Timboni, tu acha que a Série A tem vários jogadores médios? Olha, eu concordo com o que o Alan falou, inclusive tenho a opinião de que nos últimos anos parece que o futebol brasileiro piorou muito, porque antes eu sempre fui fanático por futebol, então eu sempre parava para assistir Série A, B, C. Hoje eu não consigo parar para assistir um jogo de Série C e Série B, cara. Dá sono, dá raiva, Gustavo, dá ódio. Então... desculpa te cortar, mas assim, vocês que acompanham muito o futebol brasileiro, tanto a Série A e a Série B, vocês sabem informar quem que é o líder da Série B? Não tô acompanhando a tabela. Então...
Não tem problema, por enquanto eu vou ir, mas É que tem que aproveitar, sempre né? falo- Eu tenho que aproveitar. Não, por esse favor, momento. tem que Aproveita aproveitar bastante. enquanto o teu A time é isso vida- aí. A vida, Lu, é feita de oportunidades. Quando você tá com a oportunidade, você tem que aproveitá-la. O Aproveite cavalo bem. encilhado não passa 2 vezes no mesmo lugar, né? Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Inclusive, duas coisas. Você estava falando do Mano Menezes, que não se chama Mano nem Menezes, né? O nome dele é Luiz. E não. está passando numa. Não, só uma informação, é só informação. O nome do mano não é mano. O nome do Mano Menezes é Luiz Venker. Eu tava vendo essa. Vou trazer a informação para o ouvinte do Café Por favor. Groselha. Luiz Antônio Venker Menezes. O Menezes Tem Menezes. O Tem Menezes. Menezes Ok. tem. Ufa. Será que ele é irmão de alguém? Deve. O irmão dele devia chamar ele de mano o tempo todo e pegou. Inclusive, momento- tu sabia que o meu avô chama todo mundo de mano? Porque ele não vai saber o nome de todos os netos, né? Aí ele chama todo mundo, ô mano. Justo. Perfeito. E sabe qual é o nome do meu avô? Alan Guiar. Sabe qual é o nome do meu avô? Alan. Não pode Não. ser. Tim Boni. Sabe qual é o nome do meu avô? Sei o nome do teu avô. Gustavo. Então, seu avô Gustavo. É a Ai, família que mais tem errei. Gustavos no Brasil. E Justamente. ainda, Mas ainda pode continuar. os amigos são tudo Gustavo também. Inclusive, no momento, estou acompanhando CSA e Grêmio pela Copa do Brasil. CSA vai vencendo o Grêmio por 1-0 pela Copa do Brasil. E assim, a minha opinião referente à Série A, jogadores médios da Série A, não acho que a Série A está cheia de jogadores médios. Acho, inclusive, que temos poucos jogadores médios na Série A. Na Série A, ou a gente tem jogadores bons, ou são ruins. Porque tem uns jogadores na Série A que erram cada passe fácil, olham a jogada se desenhando e conseguem fazer totalmente o contrário que deveriam fazer. E ao mesmo tempo temos aqueles jogadores que são muito fora da curva. Então, Normalmente, absurdo. Tibone, esses muito fora da curva não nasceram no Brasil. Exatamente. Inclusive, recentemente, Galvão Bueno fez essa crítica a jogadores que não são brasileiros jogando no Brasil, falando sobre jogadores estrangeiros. Braith White, não sei como é que pronuncia o nome dele corretamente. Tu acertou. Esse tu acertou. Bright Acabou- White, o nome dele. Aí, ó, tá vendo? Errei. Acabou de marcar um gol pelo Grêmio, tá? CSA 1, Grêmio 1. Então, mais um jogador estrangeiro Bom fazendo jogador, a diferença. inclusive. Bom jogador. Então, os nossos jogadores, os melhores jogadores do Brasileirão não são brasileiros. Então, está complicado, está muito complicado a situação do futebol brasileiro. É isso. Eu não lembro mais. A gente falou sobre jogadores médios. A gente tem treinadores médios, né? Então tá tudo certo. Indo agora pela notícia do Casos de Família. Opa, essa é importante, hein? Gostei já. Segundo o Jornal Extra, ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge, termina casamento de 30 anos e engata namoro com neta de Nilton Santos. Nilton Santos. O E que a gente detalhe, ia falar tá? sobre isso, né? O detalhe é que a mulher dele veio para o Brasil acompanhá-lo na jornada Botafogo e ainda assim ele deu um jeito de engatar com a Hannah, né? Que não é a Montana, por sinal, mas é outra, né? É a Santos, que é neta do Nilton Santos, que é o nome do estádio. Um dos maiores jogadores da história do Botafogo. É uma notícia de várias camadas. A gente pode criticar, Tipo, então, o nosso querido Arthur Jorge, né? Porque a gente é a favor do amor, né, Landiar? Isso, não, ele cometeu um erro crasso, né, bizarramente. E aí, o detalhe dessa história também, que é meio louca, assim, né, é que aí ele sai do Botafogo, né, porque ele briga com o Textor ali, internamente, vai pra Arábia Saudita, e a Hannah não vai pra Arábia Saudita, ela fica no Brasil com um namoro à distância com ele. E os filhos não vão para a Arábia Saudita
por raiva do pai. Olha que história bonita, familiar. Tudo errado, né? Alan Guiar. Errado. Alan Guiar, não, desculpa. Gustavo Timoni. A gente é a favor do amor, né, Gustavo? Ah, com certeza, né? O que o Arthur Jorge fez é inconcebível. Inclusive, tem acompanho muito as redes sociais, então tem um take dele dando uma entrevista, e eu creio eu não conheço a Hannah, então creio que seja ela que estava com ele Sim, ela nesse trabalhava programa. na TV Botafogo. Sim. E daí ela fala: porque eu tava muito sem voz no último dia, até mandei uma mensagem no WhatsApp pro nosso técnico Arthur, e dei tipo, meio que constrangedor, silêncio, assombra o estúdio, tipo, cara, tá tudo errado, tá tudo errado. E... Falhou. Nossa senhora. Eu quero deixar aqui registrado. Isso que estamos falando. É a favor do amor. Não, com certeza. Sim. Isso que estamos falando do atual time campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Por isso que ele não continuou no Botafogo, né? Isso. Esse é o grande motivo. Por último, a gente vai falar aqui das notícias. Isso é bem importante aqui do UOL. Goleiro que a Globo terá de indenizar por reprisar frango está sem clube. O que acontece? A Globo passou alguns replays do grande goleiro Alexandre Cajuru, que tomou um frango numa partida. Acho que quando ele defendia o querido Centro Esportivo Alagoano. Timon, sabe quem que é o Centro Esportivo Alagoano? Exatamente. Já falei, desculpa, perdão. Acabei de mencionar que eu estou assistindo Centro Esportivo Alagoano e Grêmio Futebol Porto Alegrense. O centro, que inclusive o Centro Esportivo Alagoano deveria ser chamado Alagoano, né? E o Grêmio deveria ser chamado de Porto Alegrense, mas enfim. O que acontece? Ele tomou um frango e a querida Sport TV passou várias vezes, a Rede Globo passou o seu frango e ele alegou aqui que isso atrapalhou sua carreira, né? Tim Boni, tu acha que isso realmente atrapalhou a carreira do nosso querido Alexandre Cajuru? Peço desculpas aqui com todo respeito ao grande Alexandre Cajuru. Não sei, porque eu não conheço a carreira da Alexandre Cajuru. Pode ser que seja exatamente por esse motivo. Então, eu como torcedor de futebol não consigo opinar verdadeiramente. Alguém que trabalhe na parte mais legal disso, que possa dizer o quanto isso pode ter causado de dano à carreira do Alexandre Cajuru. Porque eu não conheci a carreira dele, então pode ser que sim. Eu tô assistindo o gol aqui, tá? Peraí. Deixa eu só ver se vale a pena. Exatamente. Tá. Assim, não foi um frango também, assim, Tentou encaixar. O John do Botafogo fez muito parecido. Só pra contextualizar o amigo Tim Boni que não viu. O cara chutou de longe, a bola pegou um pouco de curva, não bateu no chão igual o do John. Que o John errou o posicionamento ali, né, de se ficar atrás da bola, né, porque essa bola explodia nele, era mais fácil. Então, ele posicionou errado, pegou, então conseguiu encaixar e a bola entrou. Mas aí depois disso ele ficou sem clube? Nunca mais conseguiu jogar, foi em 2017 isso? Pois então, aqui fala que disputou 2 partidas em 2020. Acho que o jogo foi em 2020, né? O jogo eu acho que foi, pelo menos que eu vi aqui, o jogo foi em 17. Exatamente. Foi um jogo Ponte Preta CSA, gol do João Paulo. E aí. João Paulo aquele? Não. Não sei se é, mas me parece ser um João Paulo conhecido. Eu conheço essa criaturinha de algum lugar. Do Havaí? Agora, aquele que corre no. Aquele que corre no entorno da ressacada. Eu não sei. Se tu vê o gol aí, tu vai ver quem é o cara.
É aquele foi um chute despretensioso, o goleiro erra. Ah, Mas nem o assim, frango que eu já não tenho tomado uns 500, né? já tomamos vários desses. Molda pois caráter, aí. molda caráter. Agora é o seguinte, poxa, São Paulo que parece sei lá, São né? Paulo do Havaí, inclusive. Pois é, por isso que eu falei. Estranho, estranho não, mas assim, reprisar faz parte. Imagina o Muralha, amigo. Poxa, se o nosso querido amigo Muralha processar a Globo por toda vez que reprisarem um frango dele, tem que processar toda semana. Ainda Ficar bem rico. que os meus jogos não são gravados, né? Televisionados, né? Ainda bem que os super clássicos eu atuei bem até, não cometi nenhuma atrocidade, a não ser Ainda o gol bem do que eu não jogo Cláudio, no né? gol. O gol do Cláudio foi uma atrocidade da minha parte. Mas Mas porque ele aí é um no cara meu muito chute legal. vira o Léo, né? Mas tudo bem. Mas Leão nunca vira. Leão, tu tá equivocado. Vira o Vira então, furacão, né? Alaguiar. Pô, deixa eu falar pra vocês. O Diga. ano era 2010. O jovem Luan, né, no alto dos seus 14 anos, estava estudando no Colégio Maria Luísa de Mello. E ele foi convidado a jogar o Moleque Bom de Bola, né? Que é um campeonato de muito nome. O goleiro Luan estava com uma camisa laranja, tal qual um goleiro do Figueirense utilizava à época, o goleiro esse que ele é ex-coordenador de futebol do Figueirense. Né? O Wilson é o nome dele? Não cito nomes. E como começaram... O goleiro Luan estava lá, nunca jogou campo, e ele estava sem tomar gols. Aí o seu banco, que era o querido Toy, que botaram o Toy de goleiro reserva, não sei porquê, começou a cantar, errado, não é mole não, o meu goleiro voa como um gavião, Lua. O jogo terminou rima, 4x4. Bom. Pelo O menos goleiro empatou. Luan tomou um frango. O goleiro Luan não foi muito bem nesse jogo. Aí que é o grande problema da história do goleiro Luan, né? Começa aí. Muito bem. Justamente. Um erro esse time não ter botado o Toy pra jogar, né? Já Eles colocam o Toy como goleiro reserva pra te ver o nível do. E esse treinador ele era árbitro. Você, telespectador que não conhece Toy, nosso queridíssimo Toy, Eduardo Bandinelli, um coordenador, preparador físico que joga muita bola, tá, meus amigos? Então, por isso a gente... metade do elenco do Guarani. E metade do elenco do Figueirense também. Metade? Eu, sinceramente, tá? Pra mim é o melhor jogador que eu joguei junto. Pra mim, o Marquinhos Gabriel, olha, é de se pensar. Mas é isso. A gente falou sobre as grandes notícias do futebol brasileiro nos últimos anos. Mande essa notícia curiosa pra gente debater um pouquinho aqui, pra gente falar sobre elas. Eu quero aproveitar esse final do nosso programa pra gente fazer um bate-pronto aqui com os nossos ouvintes. Pode ser, Gustavo? Ia lá. Com os ouvintes ou com a gente? Com os convidados aqui. Com os ouvintes que estão ouvindo dentro da live. Exatamente. Aqui os ouvintes aqui desse trio aqui. Muito bem, importante informação. Quero falar com vocês. Vocês sabem que eu sou grande fã das Aranha, né? Então, Alex, qual que é a tua música preferida das Aranha? Putz! Pô, pior que eu não lembro o nome da música, tá? Algumas músicas eu não lembro o nome, assim. Mas pode cantar também, fica à vontade. Poxa, Vagabundo Confesso é óbvio, porque é clássico, né? Pô, uma dúvida que eu tenho. O que tá em cima da mesa de Vagabundo Confesso? O que tá em cima da mesa? É um vinho? Não, é um finô. Pra isso mesmo. Fino uma... A gente usa a verdade ao nosso espectador. Muito bem. É isso aí mesmo que eu pensar. Que mais, meu Deus? Agora me fudeu uns brancos das músicas. Mas eu escuto muito Atlântida, né?
e toca bastante das Aranha. Então, praticamente todas as músicas assim que toca eu acho muito legais assim. A última que tá tocando agora, que fala de sereia e tal, tá bem bacana também. Sou um fã da banda, apesar de não me acostumar a ir a shows da banda. Acho que eu nunca assisti um show das Aranhas, não sei, acho que no Planeta há muito tempo atrás. Mas é uma banda que eu gosto muito. Gustavo Timboni, e aí? Qual que é a tua música preferida do Daza? Cara, eu conheço poucas, tá? Não é. Daza Então não aqui, é. fica por aqui a participação do Gustavo Timboni no Café Gosto, Groselha. gosto muito de Das Aranha, apesar de não ser o meu gênero favorito de música. Sou um pouco eclético, mas também tenho minhas limitações humanas. Não consigo conhecer de Se tudo. fosse um Pedro, Paulo e Alex, tu já estaria Não, cantando, se né? fosse um PPA já tava. Já tava. Já Ô, tinha Alan, tu listado todos os conhece álbuns aqui. Pedro, Paulo e Alex? Cara, eu já ouvi vocês falar sobre isso, mas eu não faço ideia de quem seja, tá? Tá Mas errado. Eu gosto também da música Vagabundo, eu confesso, e odeio a música Salão de Festa a Vapor por conta de. Por quê? Por conta de acontecimentos rivalísticos, futebolísticos. Então, rivalístico é massa. Justamente. mas gosto de Das Aranha e gosto muito de Justamente. ajudar a cultura nossa, né? Então, Nossa. ouçam enquanto, Das Aranha. enquanto o Timbone falava, eu abri aqui no Google rapidamente por lembrar o nome das músicas, que aí eu consegui ter um comentário um pouco melhor. O Mané é legal pra caramba. O Mané. Muito bom. Tribuzano também é muito massa. Sou da caixa d'água. Sou da caixa do som. Nossa barulheira também é muito boa. Tá vendo? A gente vai vendo os nomes das músicas aqui, vai lembrando das músicas. Né? Exatamente. Eu sou Então, grande cara, fã de Dia Lindo, né? Dia lindo. Inclusive, Dia lindo, vocês sabiam faz. que o querido Muriel Costa foi aluno do grande Solino? Meu pai? Meu Grandíssimo pai foi Lino. professor Um abraço do pro senhor Muriel, Lino. inclusive. Que legal. Mas é isso. O Exatamente. Muriel, uma vez eu fui no dentista, ele foi atendido antes de mim. É a única coisa que eu tenho de relação com o Muriel. Inclusive, queremos você aqui, Muriel Costa. Mas é isso. Dia Lindo eu acho uma letra maravilhosa. Cara, Daza, qualquer coisa pra mim tá muito bom. Alan Guiar, tirando o futebol, qual que é o seu segundo esporte favorito? Difícil, mas é difícil fugir do automobilismo, sabe? Difícil, assim. Apesar de que o automobilismo tem muito. Agora, né? Agora, principalmente na minha vida por causa de trabalho, mas eu sou muito viciado. Eu acho até que eu sou mais viciado no automobilismo que no futebol. Futebol, talvez, assim, seria uma prateleirinha muito, mas assim, muito pertinho do outro em relação ao automobilismo. Mas aí depois, meu amigo, depois eu sou uma salada de fruta, né? Qualquer coisa que aparecer de esporte na televisão, eu tô assistindo. Qualquer esporte. Adoro curling. Curling eu acho um esporte O grande curling, sensacional. inclusive, convido todos para o campeonato palhocense de curling, que vai ser realizado no dia em julho. 29 de... Deixa eu ver aqui, peraí, minha agenda. 29 de fevereiro de 2026. Vai ter... Tá anotado na agenda aqui, próximo rolê insalubre, 29 de fevereiro de 2026. Isso, campeonato sul-catarinense de curling. Sul-catarinense de curling. Exatamente, ele vai ser na base Caiacanga. Eu tenho até que confirmar se 2026 é um ano bissexto, pro Luan não estar mentindo aqui e falando uma aleatoriedade. Gustavo Timboni, tirando futebol, qual que é o teu segundo esporte favorito? Sim, eu sou fissurado, apaixonado em futebol, mas eu sou também uma salada de fruta de esportes, assisto tudo, principalmente na época de Olimpíadas, sou viciado em esportes, mas eu acho
que meu segundo esporte favorito seria o vôlei, pois eu acompanho muito desde de mais cedo, tanto o vôlei feminino quanto o vôlei masculino. Tanto que recentemente teve a final da Copa do Brasil de vôlei, que não temos mais o CIMED, né, mas estava torcendo. O único momento em que eu Saudades. torci pro Joinville, na minha vida, Não. foi Não por ia causa que conseguir, não. estava disputando no vôlei. Aí tive que acompanhar e torcer pro Joinville, mas torci arduamente, tá? Parecia que estava em um estádio. Eu estava muito deslocado torcendo pro Joinville, porque Ô, Timboni, não faz sentido, mas tu sabe quem que era o grande rival da CIMED? não sei. É uma universidade que ela... Do- A sua base, ela do é sul de Santa localizada no sul de Santa Catarina. Só pra informar. Ah, é? Uma Exatamente. universidade que você Ah. estudou, que eu estudei. É, Pode ser? o nome dela. Posso falar, ô, Luan? Posso te contar a historinha? Exatamente. O, Por favor. ela, Que informação ela, história é essa? um dos primeiros times bons de Santa Catarina que foi campeão nacional foi a Unisul. A Unisul tinha o curso de educação física que era praticamente todos os alunos do curso eram os atletas do vôlei. Eles ganhavam bolsa de estudos para estudar. Alexandre. Como é que é o nome dele, meu Deus? Alexandre Pereira, não? Que é o Garcia, hoje. não. Que é hoje é o. É da. Ele da era Sport TV? levantador da CIMED Reserva, né? do... Da Unisul. Alexandre, vou botar jornalista aí, se eu acho aqui. Eu não vou achar agora. Mas era desse time aí. E esse time aí, eu lembro muito bem, ele tinha uma ligação com o Grande Figueirense. Ale Oliveira. Um abraço. Oliveira, né? Isso. Ele tinha uma ligação com o Figueirense. Eu lembro exatamente que esse time da Unisul, que tinha o Mihailovic, que era um argentino, que era ponteiro Pô, do ele jogou time. na CIMED depois. Jogou na CIMED depois. Jogou na CIMED depois, sim. E eles ganharam o título, e eu lembro do elenco da Unisul fazer uma volta olímpica dentro do Scarpelli. Eu não lembro que ano foi isso, mas eu lembro disso. Isso é bem. Cara, eu bem, acho que foi 2005 ou 2004. quando tu falou, eu logo já associei a imagem, né? Pô, e depois Luan, a gente não se conhecia ainda nesse tempo, mas a gente frequentava a mesma arquibancada da CIMED com aquelas camisas vermelha e amarela. Exatamente, a CIMED que era comandada pelo grande Chico Lins. Queremos você aqui, Chico Lins, inclusive. A Unisul que foi campeã da Superliga, né? A Aline jogando no saudoso Carlos Alberto Campos, que hoje não existe mais. E a CIMED que foi tetra, se eu não estou enganado, campeã da Superliga Brasileira de Vôlei. Alengar, você sabe que Florianópolis é o nome que foi dado à nossa capital catarinense ali nos anos de 1900 e pouquinho, né? Foi homenagem a Floriano Peixoto, enfim, é um nome bem contraditório. Vamos supor que hoje o pessoal chegue e fala, cara, a gente tem que trocar esse nome de Florianópolis. Tu prefere Desterro ou tu prefere Menhembipe, que foi o primeiro nome dado à nossa querida capital de todos os catarinenses? Desterro, sem dúvida alguma. Eu acho difícil que essa pauta, até em relação à política, né, já entrou em pauta várias vezes na Câmara de Vereadores de Florianópolis, durante vários mandatos e vários períodos, né? E acabou que nunca saiu, porque hoje já há uma aproximação, assim, em relação à nominata com a cultura da cidade e tal, mas de fato, a gente não pode negar que o nome vem de uma origem muito ruim. Aí, se fosse de fato escolhido uma mudança, eu voltaria para Desterro. Só para complementar, a Unisul, Florianópolis foi campeã da Superliga em 2004, 2003, 2004. Só pra complementar temporada vocês. 3 e 4. E a CIMED foi 4 vezes campeã mesmo. Talvez seria somente o segundo maior time da história do voleibol brasileiro. Gustavo Timboni, tu escolheria Desterro ou escolheria Menhembipe?
Eu concordo com o Alan, iria também de Desterros. Às vezes ainda falo brincando de Desterro, mas até teve muitas vezes que eu olhei no mapa há uns bons anos atrás e aparecia lá Nossa Senhora do Desterro, então tenho uma grande afinidade com esse nome, prefiro referente a Menhembip, tu falou? Não, Exatamente. não. Nome legal até, provavelmente tem um significado bonito. É alguma coisa de montanhas do mar, alguma coisa nesse sentido. Ó, tá vendo? Também é um nome legal de se ter, porque carrega um significado forte, mas eu fico com Desterro. Muito bem. Gustavo, a gente ia falar da seleção brasileira que a maior notícia que estava sobre o uniforme da seleção brasileira seja a utilização da camisa 2, que a CBF já negou, na próxima Copa do Mundo, na cor vermelho e preto. Pro teu time, tu prefere que a camisa número 2, que não é a principal camisa do seu uniforme, seja a camisa tradicional ou seja uma camisa inventada, vamos dizer assim? Olha, referente à camisa número 2, no meu time, tá? Porque a gente leva em consideração que seleção são 2 uniformes, é o 1 e o 2. No time normal é 1, 2 e 3. Então, o 3 normalmente a gente deixa por uma comemorativa, a 1 a principal e a 2 uma alternativa, mas sem muita invenção. Porque normalmente a 2 até acaba sendo muito utilizada e ainda assim o time precisa ter aquela marca que evidencie o próprio time. Não acho uma camisa inventada uma coisa muito convidativa. Tanto, claro, aí a gente pode ter mais informações com o nosso querido Alan por causa da narração, mas não sei se é uma coisa que ajude muito o narrador quando vai narrar um jogo do time, veja e o time não tem nada a ver com as cores do escudo. Então, não sei se isso chega a incomodar, mas eu prefiro que não seja uma camisa inventada, mas claro, no caso da terceira camisa, ainda assim não inventar uma coisa muito mirabolante, mas dá pra brincar. E aí, ela? Eu acho que o Timboni foi perfeito. Eu acho que seleção A2 é uma camisa que seja alternativa em relação à camisa 1 mais tradicional. E clube, eu acho que a 3 é a camisa que é feita para isso, para sair do usual. E eu acho que tem que sair. E aí que é o ponto que eu chego nesse comentário, que é isso. Eu acho que a gente precisa ousar nas camisas que são feitas para isso. Não vejo um problema muito de cores e tal. Claro, os times tradicionais, assim, existe sempre uma cor negada, né? Isso é normal, isso é natural, né? O Figueirense o Figueirense não vai usar o azul, o Avaí não vai usar o verde. Ok, isso aí está dentro de uma normalidade, né? Mas fora isso, eu acho que é uma camisa A3 ali para realmente ser mais ousada, ser mais diferente. Sobre o que o Timboni falou, só dá problema quando tu não consegue saber de fato que time é. Quando eu fazia Belarus, eu fazia algum país diferente, a gente não sabia. Porque o time é um time amarelo e o cara tava jogando um time de azul com outro time verde, os símbolos e os times não batiam. E aí realmente causa um pouco de até tu entender quem é quem. Mas 99% tem algum tipo de ligação, assim, que é fácil de entender. Exatamente. Essa semana a gente teve muita, vamos dizer assim, esse assunto foi muito falado, né, principalmente no Twitter brasileiro, que teve a informação que a camisa 2 da seleção, a tradicionalíssima camisa azul, seria na cor vermelho e preto para a próxima Copa do Mundo. Então, por isso que eu achei interessante levantar esse assunto, mas se a gente falar de futebol internacional, por exemplo,
A camisa 2 geralmente é uma cor bem diferente da camisa tradicional dos clubes europeus. Na Europa mesmo é uma bagunça generalizada, né? Exatamente. Bate pronto, tá, Alan Guiar? Quem tu acha que é o favorito para a conquista da bola de ouro? Rafinha. Ou do prêmio da FIFA também? Enfim. Rafinha? Eu acho que o Rafinha os dois, nesse momento. E Gustavo Timboni? Concordo em gênero, número e grau. Rafinha. Bom ouvir isso com vocês. Isso pode mudar semana que vem, tá? É bom deixar isso claro. Sim, com certeza. Exatamente. Tivemos algumas novidades na regra do futebol. Eu queria ouvir do Gustavo Timboni. Eu quero falar sobre 2 pontos principais, que é, principalmente no Brasileirão, hoje o Gandula não repõe a bola diretamente ao jogador que vai cobrar lateral, tiro de meta, enfim, né? Ele deixa a bola em cima de um cone. E o goleiro, ele tem aquela famosa regra dos 7 segundos, agora parece que vai ser realmente aplicada com... Se o goleiro fica mais de 8 segundos com a bola na mão, ele é revertido a um escanteio. Né, para o adversário. Gustavo Timboni, tu é a favor dessas duas novas regras do futebol? Referente à regra do Gandula, não vejo muito problema nisso, mas tínhamos algumas situações em que o Gandula jogava a bola mais rápido, ou jogava a bola mais devagar, ou jogava a bola e o jogador fazia cera, ou jogava a bola e o jogador fingia que o Gandula jogou muito forte, acertou ele, enfim. É uma coisa que pode acabar facilitando. E referente à regra do goleiro, tecnicamente ela já existia, né? Só não era cumprida. Tanto que foi cumprido num jogo, eu sempre lembro desse jogo, que acho que era Figueirense e Grêmio, e o Wilson ficou 6 segundos com a bola na mão, e exatamente quando deu o 6º segundo, o juiz apitou e deu tiro livre indireto, que à época era tiro livre direto, se não me engano. Sim. E eu já vi que teve alguns jogos das séries A, B e C que foi aplicada já essa regra, e os goleiros se revoltaram, mas regra é regra, tem que seguir. Vi também que não é algo que o juiz segue à risca, que ele vê, deu 8 segundos, parou. Não, ele tem que começar a contar a partir do momento que ele conta, e daí quando chega a 4 segundos ele tem que sinalizar para o goleiro que ele já está em 4 segundos, 5, 6, 7, 8. Então, não é algo que tipo, é 8 segundos. Então, tipo, independente do juiz estar distraído ou não, vai ser 8 segundos. Não. O juiz tem que perceber que está começando a contagem, sinalizar para o goleiro. Então, não tem nem como o goleiro reclamar que não percebeu que estava a contagem, que não sabia. Então, até tivemos um lance, se eu não me engano, no lance do jogo do Botafogo, que o goleiro ele pegou a bola na mão, se jogou no chão, levantou, foi devagarzinho assim para dar uma cera. Quando ele percebeu que que o juiz iria apitar os 8 segundos, que ele já estava em 7, eu acho, ele foi correndo e repôs a bola. Então, tipo, isso é uma coisa muito boa porque acaba inibindo a ser excessiva no futebol, que é uma coisa que é muito prejudicial. E Alan, por favor? Eu Dessas concordo. Duas novas regras? Eu concordo, inclusive, com a fala do Timboni. Eu acho que a questão dos gandulas ali é para dar um pouco mais de dinamismo, né? Para não... E tentar trazer uma isonomia mesmo, no sentido de não ter um gandula ajudando um time, né? Né, sumindo com as bolas, tal, coisa que era comum acontecer. Eu acho que foi uma boa saída, uma saída inteligente. E essa dos 8 segundos também, era uma regra que não existia, né? Existia, mas não existia, ninguém cumpriu os 6 segundos. E os 8 segundos pelo menos foi cumprido, não sei se vai continuar a ser cumprido para frente, mas já foi cumprido. O Caxias, inclusive, fez um gol de escanteio, acho que na primeira rodada da Série C desse ano, exatamente por causa de uns 8 segundos no finalzinho do jogo. Não lembro contra quem foi agora, acho que foi contra o Tombense, não tenho certeza. Mas eu acho que é válido. Acho que tudo que for criado no futebol para diminuir a cera é super válido. Apoio 100%.
Concordo totalmente com vocês. Eu acho que esse assim, como espectador in loco, né, das partidas de futebol, acredito que a questão da cera seja que mais me incomode, assim, né? É muito comum a gente ver um time que primeiro tempo já tá fazendo cera, né? Isso aqui é contra o Avaí na ressacada, né? Não é nada. Esse ano tá um pouquinho especial, mas geralmente não é. Lógico que o Avaí na Série B é um time dos maiores da Série B, mas não é uma coisa que é tu enfrentar, sei lá, o Real Madrid, né? Enfim, os times já estão fazendo ceras. Só trazendo aqui a informação: Caxias 1, Fortaleza, Floresta 0. Floresta, perfeito. Foi nesse lance, estava 0x0 e no finalzinho do jogo, o Caxias recebeu esse escanteio e acabou fazendo o gol. Muito bem, a última nossa pergunta aqui de bate-pronto. Languiar, faça a sua indicação de um canal no YouTube que você queria que você acha o conteúdo interessante, quer que os nossos ouvintes, quem sabe, descubram esse conteúdo diferente. Diferente, na verdade, eu vou puxar uma sardinha pro meu lado. Sigam o é que tu acha que eu não fiz isso de propósito. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Sigam o Kart TV, que é um dos canais que eu ajudo bastante a desenvolver, né? Sou um dos narradores do canal e a gente faz lá todos os eventos de kart rental, kart de aluguel, no Beto Carreiro, também em Joinville, né? Outra praça de kart de aluguel. Então sigam o Kart TV no YouTube, é só botar Kart TV no YouTube que é bem facinho, acha bem molezinho. É de casa, né? De casa, o CBA BR Kart, que é o nacional, né? Onde a gente tem o Campeonato Brasileiro, a Copa Brasil de Kart, que eu estarei presente novamente esse ano. Vou para Aracaju, vou para Imperatriz do Maranhão e final do ano no próprio Beto Carreiro. Beto Carreiro, tchururu, né? Exatamente. Grande introdução nossa do Beto Carreiro. Gustavo Timoni, faça a sua recomendação de um canal pra gente, quem esse nosso ouvinte quiser acompanhar, fica à vontade para você fazer a sua recomendação. Espero que seja o Café Havaiano. Caiu bem na hora, hein? Ele ficou tão perplexo. Perplexo, até isso. Caiu, né, cara? Ficou empolgado com a... Pô, já que o Gustavo Timboni não fez a recomendação, ele pode recomendar, né? Eu posso recomendar no lugar dele o Café Havaiano, né? Então você que tá nos provando aí, quiser acompanhar o Café Havaiano, né? Essa é a recomendação pelo Gustavo Timboni, chega lá, tá? Isso, E que ele só vai saber quando ele escutar amanhã. Exatamente, porque caiu, vai retornar. Se retornar, a gente faz de conta que não teve. Mas eu queria aqui deixar a recomendação do querido Vocalizando a História, né? Se você quiser saber um pouquinho mais de história, tem tanto o podcast quanto os vídeos no YouTube. Deixar aqui a nossa recomendação. Um canal que tem mais de 1 milhão de inscritos de Itajaí, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo alguém com sotaque manezinho fazendo sucesso pelo Brasil, né, Gustavo Timoni? A minha recomendação, queres agora? Acabei tendo um problema técnico. Não, eu já fiz a tua recomendação, que é o Café Havaiano, né? Que eu espero que seja a tua recomendação. Eu ia recomendar o canal Gosto com Café, mas provavelmente você já está no canal Gosto com Café assistindo a gente, então sinta-se à vontade, sinta-se em casa, aproveita nosso vizinho Café Havaiano aí, aproveita também o canal do Cláudio Kart TV. E fica aqui a nossa ideia de lançamento, que é o Café Alvinegro, né? Vai vir aí. Vem aí. Em breve, novo e breves em dados. Exatamente. Muito obrigado, Gustavo Timoni, por fazer a propaganda no nosso canal e também do nosso querido Cláudio Kart, né? Que, sinceramente, quando tem alguma notícia meio... Se bem que todas as notícias do Figueirense são meio complicadas, mas assim, principalmente né? Estamos numa fase só notícia complicada no Scarpelli, não tem uma notícia leve, é só porrada. Uma atrás da outra. Fora Prisco, né?
Mas assim, eu acho que tu, quando tem uma notícia um pouquinho diferente, principalmente na questão da recuperação judicial, assim, né? Eu sou totalmente fã do Cláudio Cascati, mas assim, nessa questão, acho que ele é o jornalista, o torcedor, enfim, que tem o melhor. Como é que pode É, dizer? Melhor eu posso, explicação, né? eu vou até melhorar o teu discurso. É o único que consegue explicar. Verdade. Que ninguém mais consegue explicar a recuperação judicial do Figueirense. Só ele consegue explicar. Eu mesmo fico Exatamente. debatendo às vezes com ele, tentando entender. Eu tô até começando a entender já, tanto ele me fala. É complicado o negócio. Inclusive a gente recomenda, né? O Cláudio que já esteve aqui, foi nosso segundo convidado. Outro convidado a gente já trouxe aqui para nossa bancada, que é o Gustavo Timboni. Então eu recomendo você que quer ouvir um pouquinho de Avaí Figueirense. O Cláudio faz 3 lives semanais, né? Geralmente ele faz uma domingo, faz uma segunda para membros e faz também uma quinta, que é o Café FC, que muito bom nome de programa, inclusive, eu gosto muito, né, de botar nomes de Não dá pra bebidas notar. com programas. Exatamente. Não dá pra notar, isso aí é fato. Mas eu recomendo vocês, assim, cara, sinceramente, eu acho que tem muito preconceito com quem é torcedor e vira parte da imprensa, sabe? Porque eu acho que isso é uma besteira absurda. Acredito que o Cláudio é o principal nome que mostra que pode ser diferente, né? Tanto o Cláudio quanto o Gustavo Rosa, o Villamil, né? Tem vários bons nomes lá o Zadroski também lá na Guarujá. Enfim, a gente pode ser clube, ter seu time, pode também fazer um bom trabalho. Certo, amigos? Certo, eu acho que. Não sei, queres encerrar? Eu acho que é um bom programa para hoje, nesse dia 30/4. Exatamente. Quer dizer, nesse dia 1/5. Exatamente. Você é trabalhadores do Brasil, como diria o querido. Querido não, né? Porque eu não conhecia o Getúlio Vargas. Querido. O cara que foi ditador durante não sei quantos anos, eu chamo de querido, tá ligado? Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que esse programa ele sai da gravação para entrar na eternidade. Isso. Né? Gustavo Timboni, muito obrigado por ter participado da nossa gravação do Café Groselha 9ª edição. O próximo vai ser em tua homenagem, tá? Que vai ser o 10º edição, camisa 10, maior camisa 10 que eu vi jogar em Santa Catarina. Gustavo Timboni, um grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Luan. Sabe que agora fazendo parte da mesa, né? Mas sempre que tu chamar, a gente vem. Então, claro, infelizmente hoje o Nine esteve já testado, deve estar doente aí, não pôde vir. Dizem que tá no trono, dizem. Dizem que outros é compromissos. desarranjo. Está sendo rei. Então, mas ainda assim, você chama, a gente dá um jeito de vir, porque a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre futebol, porque é uma coisa maravilhosa e a gente dá risada e é isso aí. Sempre estaremos aqui, uma honra estar aqui. Vamos que vamos. Muito obrigado, Alan, muito obrigado, Alan. E todo mundo que tá ouvindo também, né? Exatamente, Alan. Muito obrigado por ter participado dessa groselha durante 1h e pouquinho aqui no nosso canal. E estaremos de volta não sei quando, né? A gente nunca sabe quando é o próximo programa. Pode ser quinta que vem, pode ser daqui a um mês, daqui a 3 dias, a gente nunca sabe. Mas obrigado mais uma vez. Acho que foi uma conversa bem legal, com vários pontos importantes, vários cortes interessantes que a gente pode fazer durante esse programa de hoje. E valeu, Timboni, por mais um bom bate-papo, o Luan também, todo mundo que escutou um pedaço, que escutou só o final, só o começo, que não está escutando o que eu estou dizendo agora, porque já não estava escutando antes. É isso aí, acontece. O programa gravado tem disso mesmo. Beijos, até qualquer hora. Um beijo. Obrigado você que esteve aqui acompanhando a gente. Obrigado, Alan Guiar. Obrigado, Gustavo Timboni. Obrigado a Olivia também, né, que colaborou com a nossa gravação do programa, né, Gustavo Timboni? O Gustavo Timboni não falou nada, a Olivia que é a... Tá dormindo a pequena. Querida.
filha do nosso querido Gustavo Timboni. Um beijo pra Olivia. A Olivia daqui a um tempo vai ouvir e falar, meu Deus, o que o pai falava na internet, né? Daqui a pouco ela participa do... Vira mais uma aí na mesa do vai Gols ser com a Café. base do Café e Groselha, exatamente. Vai ser Café e Groselha Kids. Sub-10, vamos lá. Exatamente, a gente vai falar hoje sobre a Peppa Pig, exatamente. Coisa linda, obrigado a todos que... Exatamente, obrigado a todos que acompanharam a gente. Peço vocês que quiserem se inscrever no nosso canal, curtir nosso programa tanto no YouTube quanto no Spotify, deixar sua recomendação de tema. A gente já leu notícias, a gente já fez um bate-papo aqui. Se você quiser mandar a sua notícia, se você viu uma notícia curiosa, manda pra gente. Se você tem uma... Caiu o negócio aqui. Se você tem um assunto pra gente debater, pode mandar pra gente, a gente vai fazer com o maior prazer do mundo. Obrigado, Alan Guiar, obrigado, Gustavo Timboni. Obrigado, nosso querido, quase que eu falei o nome dele, Night Network, que está acompanhando nosso programa logicamente gravado. Voltamos por aí. Um beijo. Até mais.